Louvado seja o Senhor, nós estamos juntos novamente. Irmão Miguel, ni hao ma. Hao! Hao. Amém! Que bom, estamos juntos novamente, como casais, e o que é mais importante, é diante do Senhor. A visão que nós precisamos ter é que o Senhor, nessa noite, está aqui presente, e há muitos casais a seus pés, diante do seu trono. E o Senhor, então, abre o seu coração e fala aos casais o que Ele espera, o que Ele deseja, fala aos casais o propósito de suas vidas, o propósito do seu casamento. Ontem, nós vimos a porção de Paulo em Filipenses 3, de 12 a 16, essa porção que fez com que Paulo um dia pudesse falar no final da sua vida: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E como nós falamos ontem, aplicado para nós, como um casal, nós temos que falar no plural. Combatemos o bom combate, completamos a carreira e guardamos a fé. Porque Deus nos uniu para andarmos juntos, para servirmos o Senhor juntos e para chegarmos ao alvo juntos. Em Filipenses 3, de 12 a 16, nos é dito: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Olha só, uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Essa é uma porção que nos traz muita luz sobre como nós devemos viver nessa terra, porque nós somos uma família do alto. Olha só, aqui ele diz que não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas Paulo prosseguia para conquistar. Conquistar o quê? As coisas lá do alto. E ele disse: quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que diante de mim estão. Ontem nós desenvolvemos esses aspectos. Essa é a atitude que devemos ter juntos como casal. Vamos esquecer as coisas que para trás ficaram, há muitas coisas diante de nós. E aqui nos mostra que é uma soberana vocação, que é o chamamento do alto, é um chamamento celestial. Paulo diz: eu prossigo para o alvo, para o prêmio do chamamento celestial. Na King James atualizada diz: apresso-me em direção ao alvo. Olha esse sentimento, eu me apresso, eu não vou ficar mais andando devagarinho. E aí é que nós devemos, juntamente com o nosso cônjuge, correr. Vamos nos apressar em direção ao alvo para ganhar o prêmio da convocação celestial. Há um prêmio à nossa espera. Nós queremos ganhar o prêmio desse chamamento, dessa convocação celestial de Deus em Cristo Jesus.
E é isso que nós devemos anelar. Se nós sairmos dessa comunhão de casais com essa visão, correndo para ganhar esse prêmio, já valeu a pena. E agora, preste atenção a Filipenses 3,15. Eu vou ler de acordo com King James atualizada, tá bem? Diz assim: por isso, todos nós que alcançamos a maturidade espiritual. Preste atenção, Paulo diz, nós que alcançamos a maturidade espiritual, devemos pensar dessa maneira. Isso quer dizer o quê? Que o que foi apresentado para nós ontem, na nossa comunhão, deve ser a nossa maneira de pensar. Os que alcançam a maturidade pensam desse modo. Isso quer dizer, se eu não penso desse modo, eu ainda não alcancei a maturidade. Então, Paulo diz, por isso, todos nós que alcançamos a maturidade espiritual, devemos pensar dessa maneira. Porém, se em algum aspecto pensais de forma diferente, também, quanto a isso, Deus vos esclarecerá. Então, amados casais, eu quero fazer uma pergunta. O que nós apresentamos ontem é a maneira de vocês pensarem? Talvez até ontem não fosse. Talvez você pensassem de maneira diferente, e aqui diz, Paulo diz, se algum aspecto pensar de forma diferente, também quanto a isso, Deus vos esclarecerá. Pode ter certeza de uma coisa, amados casais, quanto mais vocês amadurecerem, mais vocês irão pensar dessa forma que está em Filipenses capítulo 3. Isso quer dizer o quê? Eu quero ganhar aquilo que Deus preparou para nós. Nós queremos ganhar juntos. Queremos esquecer as coisas que para trás ficaram. Queremos avançar para aquelas que diante de nós estão. Em outras palavras, se eu for transferido para o alto, eu vou pensar dessa maneira. Por isso, essa porção de Filipenses 3 é muito importante. Nós vimos também que o Senhor realmente está falando conosco, quer tornar todas as coisas novas, e o falar de Deus sempre é novo. Na vida da igreja, nós temos muita palavra, mas devemos ter uma atitude para com essa palavra. Qual é a atitude? Olha só, primeiramente vamos ver Atos 17, 21. Atos 17, 21 diz, pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Por quê? Porque Paulo tinha estado lá, tinha falado alguma coisa, e aqui nós podemos ver, né, que esses de Atenas e os estrangeiros que moravam lá gostavam demais de novidade. Mas para quê? Dizer e ouvir, para ficar falando das novidades. Mas preste atenção, eles aceitaram a palavra para viver essa novidade? Não, só uma minoria. Por isso, nós também não podemos ser aqueles que gostam de ouvir novidades e ficarmos falando de novidades. Nós estamos aqui para vivermos a novidade de vida, vivermos a palavra de Deus como um casal. Isso é muito importante, porque a palavra de Deus não é para gerar simplesmente uma informação. A palavra de Deus é para gerar uma transformação em nós. E essa é a visão que nós precisamos ter. Agora, Filipenses 3,16 nos mostra um ponto muito importante, que é, todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Isso de acordo com a versão atualizada.
De acordo com King James, atualizada, contudo, caminhemos na medida da perfeição que já atingimos. Então, Paulo nos diz o seguinte: eu não ganhei tudo. Tem muitas coisas que eu ainda preciso ganhar, e eu corro para o alvo. Agora, quanto ao que eu já ganhei, eu vou viver. Eu vou viver o que eu já ganhei. Por isso aqui diz, caminhemos na medida da perfeição que já atingimos. Eu creio, amados casais, que vocês já ganharam muitas coisas. O grande problema é que talvez estacionaram. O grande problema é que ganharam, mas não estão buscando viver o que já ganharam. Paulo nos diz, caminhemos na medida da perfeição que já atingimos. Então, preste atenção. Nós temos as coisas que nós já ganhamos e nós temos as coisas que nós ainda não ganhamos. O que nós não ganhamos, nós temos que buscar. O que nós já ganhamos, nós vamos viver. Está vendo? Esse deve ser o princípio controlador de nossas vidas. Devemos buscar o que nós não ganhamos e viver o que nós já ganhamos. O nosso grande problema é que queremos viver o que ainda não ganhamos e não vivemos o que nós já ganhamos. Não espere atingir primeiro a perfeição para começar a viver. Não é assim que nós corremos. Como que nós corremos? Nós vamos vivendo o que nós já ganhamos. E isso deve ser, essa busca deve ser conjunta, deve ser do casal. Existem coisas que um cônjuge ganhou, existem coisas que o outro cônjuge ganhou e existem coisas que os dois já ganharam juntos. O que devemos fazer é encorajar um ao outro para quê? Para vivermos juntos o que nós já ganhamos e buscarmos o que nós ainda não ganhamos. Tendo esse fundamento da nossa atitude, agora nós vamos entrar no ponto que nossa origem é o alto. Nós nascemos do alto, certo? Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3, nos diz, a isto respondeu Jesus, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, quer dizer, não nascer do alto, não pode ver o reino de Deus. Então, aqui nos fala de nascer do alto. E João 3,5 diz, respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nós nascemos da água e do Espírito, nós nascemos do alto. Vamos ver ainda coisas ligadas ao nosso nascimento. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 6. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Olha, amados casais, quando você vai juntando esses versículos, nós nascemos do alto, nascemos da água e do Espírito, nós nascemos do Espírito. Uau, tudo isso vai mostrando para nós algo grandioso. Nós precisamos sempre estar conscientes do nosso nascimento. Como um casal, diga para o seu cônjuge, nunca devemos nos esquecer que nós nascemos do alto. Diga isso para o seu cônjuge. Nós nascemos da água e do Espírito. Diga isso para o seu cônjuge.
Nós nascemos do Espírito. Diga isso para o seu cônjuge. Não é algo maravilhoso? Bom. Agora, eu vou entrar no Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus mostra algo que é ligado ao reino dos céus. E existe uma frase em Mateus 1:20 que eu considero crucial. Mateus 1:20, na parte final, diz assim: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Aqui nós temos um casal, Maria e José. Agora, em Maria, estava sendo gerado algo do Espírito Santo. Esse é um princípio que precisamos conhecer, nós como um casal. Você sabe por que Deus os uniu? Por que Deus uniu duas pessoas que nasceram do alto? Para por meio, Deus quer, por meio desse casal, que seja gerado o que é do Espírito Santo. Amados casais, essa é uma visão que precisamos ter. Nós, como um casal, nós estamos aqui para que o Espírito Santo trabalhe em nós e que nós possamos gerar o que é do Espírito. O Senhor nos mostra também um novo relacionamento. Isso é muito importante. Em Mateus capítulo 12, versículo 50. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Está vendo um relacionamento novo? Quando fazemos a vontade de Deus, nós somos irmão, irmã e mãe do Senhor. É um relacionamento espiritual. Estou falando isso porque estamos falando de uma família que é do alto. Uma família que é do alto gera o que é do Espírito Santo. Uma família que é do alto faz a vontade do Pai. Agora, há uma coisa muito importante. Está em Evangelho de João, capítulo 1, versículos 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Como que nós nascemos de Deus? Nós recebemos a palavra, recebemos o Senhor, nós cremos no seu nome, nós cremos no Senhor, e nós então nascemos de Deus. Por isso que falamos, nossa origem é do alto. Essa é a nossa origem. Quando temos a visão da nossa origem, muita coisa na nossa vida muda. Porque nós passamos a ver que nós temos uma conexão do alto, nós somos um casal conectado ao alto.
somos um casal que recebe a palavra. Somos um casal que crê na palavra. Somos um casal que permite que no nosso interior nasça o que é de Deus. Se temos tal visão, nós vamos perceber que nós recebemos uma vida divina, recebemos um espírito, que essa vida e esse espírito que recebemos é conectado ao alto. Agora, nós vamos entrar em Mateus 5, porque nós vamos falar de felicidade. Mas para que a felicidade chegue, nós precisamos ver que existem alguns princípios. Preste atenção sobre a nossa origem. Devemos tomar todos esses versículos mencionados e percebemos a forte conexão que nós temos com o alto. Isso é muito importante. Em Mateus capítulo 5, versículo 1 diz: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Nós vemos aqui que o Senhor Jesus subiu ao monte. O nosso Senhor é o Senhor que está no alto, que vive no alto. Ele é o Altíssimo, tá certo? Agora, nós precisamos perceber um chamamento de Deus. Filipenses 3 nos mostra o chamamento do alto, o chamamento celestial. Então, o Senhor sempre nos chama para o alto. E nós, como um casal, precisamos perceber que o Senhor sempre nos chama para o alto. Eu vou agora ler com vocês Êxodo 24. Porque em Êxodo 24 existe um princípio ligado ao alto, que é muito importante. E que está ligado com Mateus 5:1, que o Senhor Jesus subiu ao monte, e aí os discípulos se aproximaram, certo? Êxodo 24:1 diz: disse também Deus a Moisés: sobe ao Senhor, tu e Arão, e Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e adorai de longe. Preste atenção a essa expressão, sobe ao Senhor. Tá? Sobe ao Senhor. Bom, agora nós vamos ver Êxodo 24, versículos 4 a 6. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e tendo se levantado pela manhã de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte e 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel, e enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhos. Moisés tomou metade do sangue e o pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. Então, você pode ver, antes de subir, nós temos aqui um altar, e foi oferecido holocausto e sacrifício sobre o altar, e foi aspergido o sangue. Daí, vamos para Êxodo 24:12. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá. Preste atenção a essa expressão. Sobe a mim ao monte.
Êxodo 24:1 diz, sobe ao Senhor. E Êxodo 24:12 diz, sobe a mim, ao monte, e fica lá. Dar-te-ei tábuas de pedra e a lei que os mandamentos que escrevi para os ensinares. Aqui existe essa expressão que devemos guardar. Sobe a mim ao monte e fica lá. Tá bem? Aqui, nessa porção de Êxodo 24, vemos que existe uma visão e um princípio que permeia, na verdade, esse princípio permeia toda a palavra de Deus. Quer dizer que Deus quer que seu povo suba. Deus quer que seu povo esteja conectado ao alto. Deus deseja que seu povo esteja em comunhão com ele no monte. Agora, vamos juntar o que nós acabamos de falar com a questão de esquecer as coisas que para trás ficam e avançar, correr para as coisas que diante de nós estão. Aqui, nós temos que ligar essas porções. E aí, nós vamos entender a visão de Deus. Todo avanço está conectado com elevação. Se eu estou avançando, eu estou subindo. E a cruz é a porta para eu subir. A cruz é a porta para eu avançar, correto? E aí, uma coisa que a gente deve perceber é esse detalhe importantíssimo. Todas as vezes que estou avançando, eu estou subindo. Então, vamos aplicar isso para a nossa vida. Como eu sei que eu estou avançando? Basta olhar se eu estou subindo. Se eu estou subindo, é porque estou avançando. Se eu não estou subindo, é sinal de que eu não estou avançando. Agora, como casal, se estamos avançando, nós estamos subindo. O nosso relacionamento também sobe. A nossa comunhão também sobe. Correto? Então, durante toda a nossa vida, durante todo o nosso tempo, o nosso caminho é para cima. Não é para baixo. Nesse período de pandemia, amados casais, vocês subiram ou desceram? O Senhor está voltando. Qual é o princípio do arrebatamento? É que nós vamos subindo, subindo até o Senhor nos arrebatar. É o princípio do primeiro arrebatamento com Enoque. Enoque andou com Deus. Se lembra, no passado estudamos sobre Enoque. Ele todo dia andava com Deus. Ele todo dia subia. Até o momento que Deus o arrebatou. E é por isso que nós podemos entender melhor Isaías 55, versículos 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra,
Assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O que é esquecer as coisas que para trás ficam e avançar para aquelas que diante de nós estão? O que é esse avanço? O que é esse crescimento? É que os nossos caminhos e os nossos pensamentos vão subindo até se tornarem um com os caminhos e pensamentos de Deus. Quando nós temos essa visão, daí nós entendemos, o Senhor Jesus, ele subiu ao monte, os discípulos subiram também. E nós, como um casal, devemos subir ao monte. E como ali foi mostrado em Êxodo 24, o que Deus falou para Moisés, hoje fala para nós: sobe a mim ao monte e fica lá, dar-te-ei. Dar-te-ei. Isso quer dizer, quando subimos ao Senhor, subimos ao monte e ficamos lá, o Senhor vai nos dar algo. Esse é o segredo de alguém ganhar do Senhor. Esse é o segredo do casal. Como um casal ganha? É dessa maneira. Claro, a porta é a cruz. Mas essa atitude de subir ao monte, subir ao Senhor e ficar lá, porque o Senhor quer nos dar algo. Agora, o Senhor subiu ao monte, os discípulos se aproximaram, daí ele passou a ensinar, ele passou a dar, tá certo? Assim como o Senhor deu para Moisés no monte aquelas tábuas, os mandamentos, aqui o Senhor estava dando algo aos discípulos. Dando o quê? Dando a felicidade. Você sabe, amado casal, que quando você sobe para estar com o Senhor quer dar a você a felicidade. Eu vou ler as bem-aventuranças de uma maneira diferente. Eu vou pegar somente o final de cada frase ligada à bem-aventurança, para mostrar que o Senhor quer nos dar felicidade. Olha aqui. Versículo 3 de Mateus 5. Deles é o reino dos céus. O reino do céu é de vocês. É isso que o Senhor está falando. Versículo 4. Vocês serão consolados. Versículo 5. Vocês herdarão a terra. Versículo 6. Vocês serão fartos. Versículo 7. Vocês alcançarão misericórdia. Versículo 8. Vocês verão a Deus. Versículo 9, vocês serão chamados filhos de Deus. Versículo 10, o reino do céu é de vocês. E versículos 11 e 12, grande é o vosso galardão nos céus. Se você tem tudo isso aí, você está feliz, não é? Isso aqui é o que o Senhor quer dar. Por que que o Senhor chamou os discípulos para o monte e disse assim, ó, vem cá. Há muitas coisas que eu quero dar para vocês. Coisa demais. Coisa que todo mundo deseja. Eu quero dar a vocês. Agora, para vocês ganharem isso aí, eu vou falar ainda para vocês. Agora nós vamos conectar aos versículos que vimos no início, quando falamos o que é nascer do alto, o que é nascer do Espírito, o que é nascer de Deus. Ao nascermos do alto, ao nascermos da água e do Espírito, ao nascermos do Espírito, ao nascermos de Deus,
Nós ganhamos a vida divina. Nós ganhamos o Espírito. E olha as coisas, todas as coisas que estão nessa vida divina, tudo que está nesse Espírito que nós ganhamos. Gálatas 5, versículo 22. Fala do fruto do Espírito. O que é que tem nesse Espírito? Tem amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Correto? Isso tudo está nesse Espírito. Agora, nós vamos ainda juntar outros versículos. Efésios 4:2 fala ainda de um item a mais, humildade. Filipenses 2:1 fala mais um item, compaixão. 2 Pedro 1:6 tem mais um item, piedade. Romanos 14, versículo 17, tem mais um item, justiça. Efésios 1:4 tem santidade. 1 Pedro 1:22 tem pureza. Efésios 4, versículo 1 até 3, nos diz o seguinte: rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Aqui fala de nós andarmos de modo digno do chamamento, esse chamamento que é para o alto. É com humildade, mansidão, longanimidade, dar suporte um ao outro em amor e guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Nós temos aqui unidade do Espírito e paz. Tudo isso, todas essas coisas estão em nosso interior, porque nós nascemos do alto. Diga agora para o seu cônjuge: eu não sabia que você era tão rico. Diga isso para o seu cônjuge. Talvez você também deva dizer isso aí. Nem eu sabia que eu era tão rico. Agora, se você tem tudo isso, é difícil você ser humilde de espírito? Não. É a coisa mais simples, porque olha todos aqueles itens que nós falamos, que estão nessa vida divina em nós, porque nós nascemos do alto, porque nós nascemos de Deus. Todas essas coisas estão nessa vida que nós temos. Então, ser humilde de espírito não é problema. Chorar pelas pessoas, ter compaixão, é problema? Não. Ser manso é problema? Não. Ter fome e sede de justiça é problema? Não. Ser misericordioso é problema? Não. Ser limpo de coração é problema? Não. Ser pacificador é problema? Não. Ser perseguido por causa da justiça é problema? Não. Sofremos injúria, perseguições, é problema? Não. Por quê? Por causa dessa vida que está em nós, porque nós nascemos do alto. Agora, eu quero penetrar um pouco mais na vida do casal.
Quando você se relaciona com o seu cônjuge, você é humilde de espírito? Eu vou ler um versículo para reforçar essa pergunta. Filipenses 2:3. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Como é? Você é humilde no trato com o seu cônjuge? Segunda pergunta. Quando você vê algum problema no seu cônjuge, alguma fraqueza, algum defeito, você chora pelo seu cônjuge ou você xinga, ofende e bate? Você chora pelo seu cônjuge? Para que seu cônjuge possa avançar junto com você para o reino? Ao ver a sua fraqueza? Eu vou pegar um versículo para reforçar esse ponto. 2 Coríntios 12, 21. Receio que, indo outra vez, o meu Deus me humilhe no meio de vós e eu venha chorar por muitos. Olha só, eu venha chorar por muitos que outrora pecaram e não se arrependeram da impureza, prostituição e lascívia que cometeram. Agora, mais uma pergunta. Você é manso no seu trato com seu cônjuge? Eu estou trazendo as bem-aventuranças para o nível do relacionamento do casal. Você é manso no trato com seu cônjuge? Filipenses 2:1 diz: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias. Olha essa série de sentimentos para com outro. Mais uma pergunta. Você tem fome e sede de justiça no trato com seu cônjuge? O que é fome e sede de justiça? O que é essa justiça? É andar da maneira que Deus determinou. Você anda da maneira que Deus determinou no seu trato com o cônjuge? 1 Timóteo 6:11 diz: tu, porém, homem de Deus, foge dessas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Mais uma pergunta: você é misericordioso com seu cônjuge? Você é puro de coração no trato com seu cônjuge? Você é pacificador no relacionamento do casal? E quando você é perseguido pelo seu cônjuge, qual que é a sua reação? Estou trazendo a vida divina com todas as suas virtudes, com todos aqueles pontos ligados ao fruto do Espírito e da vida divina. Estamos falando desses itens das bem-aventuranças para que nós ganhemos a felicidade que estão, e essa felicidade é manifestada nos pontos, na parte final de cada versículo da bem-aventurança. Como é que é
a nossa vida. Daí nós vamos descobrir que, por causa de nós mesmos, nós perdemos a felicidade. E ontem Deus falou de uma maneira muito clara para nós. Busque a felicidade que está revelada na palavra de Deus. Diga para o seu cônjuge, é hora de buscar essa felicidade. Por quê? Porque nós não falamos de uma felicidade transitória. Nós falamos de uma felicidade que é ligada à vida divina, que é ligada à eternidade. A verdadeira felicidade. O que realmente tem valor. E é pelo fato de nós termos essa vida, que pelo fato de nós termos sido nascidos lá do alto, é que tem dois pontos fundamentais. É que eu e meu cônjuge juntos somos sal da terra e luz do mundo. E é importante nós termos essa visão de sal da terra e luz do mundo, porque o Senhor diz, vós sois. É plural aqui. Então, a função de sal e luz é junto com alguém. E nós sabemos já, pelos estudos que já fizemos, respeito do sal, que tem uma influência de preservação, e o sal tem uma função de dar sabor. No relacionamento entre os dois, tem sal, em comunhão com vários casais em diferentes lugares, né, ao longo desses últimos 2 anos. Eu ouvi alguns casais falarem para mim, olha, o nosso relacionamento só está piorando. Alguma coisa está errada. Como pode piorar? Por que que piora? Porque está sem sal. Porque se tem sal, o relacionamento não piora. Está vendo? Se nós somos sal, o relacionamento não piora. E também ouvi casais falando, nosso casamento perdeu sabor. Peraí, como pode ser possível perder o sabor se o sal dá sabor? Como está a vida de vocês dois? Tem sabor? Colossenses 4:6 diz, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Como você pode saber se alguma pessoa tem sal? É pelas suas palavras. E aqui diz, para saberdes como deveis responder a cada um. Quer dizer, quem tem sal dá uma resposta diferente para cada pessoa, porque é de acordo com a necessidade. E nós sabemos que o sal é ligado à cruz.
Tem uma porção na Bíblia, 2 Reis 2, versículos 19 a 22. 2 Reis, capítulo 2, versículo 19 a 22. Os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é bem situada esta cidade, como vê o meu senhor. Porém, as águas são más e a terra é estéril. Ele disse: trazei-me um prato novo e ponde nele sal. E lhe trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele. E disse: assim diz o Senhor, tornei saudáveis estas águas, já não procederá daí morte nem esterilidade. Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Olha só, nós temos a cidade de Jericó, bem situada, mas as águas eram más e a terra era estéril. Daí Eliseu disse: me traz um prato novo. Se lembra, ontem falamos sobre novidade de vida, sermos novos. Daí diz: pondo nele sal. Se nós somos novos e temos sal, qual vai ser o resultado? Aqui diz que ele chegou e deitou sal nas águas. Daí a morte e a esterilidade foram embora e as águas ficaram saudáveis. Se nós somos sal, a morte e a esterilidade saem da nossa casa. Nossa casa se enche de vida, se torna uma casa saudável. Agora, o que é que nos faz perder o sabor? O que é que faz o sal se tornar insípido? Daí nós temos que ver Lucas 14, de 25 a 35. Por causa do tempo, eu não vou ler essa porção, mas aqui diz que, no versículo 26, se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e tal, não pode ser meu discípulo. Daí ele diz: qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Daí ele fala sobre construir uma torre, daí tem que sentar, calcular a despesa para ver se tem jeito de concluir. Se você vai lutar contra alguém que vem com 20 mil, você está com 10 mil, você pode ou não pode sair para a luta. Versículo 33 diz: assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Aqui nos mostra um princípio dos versículos 25 até o 33. Nós precisamos buscar o Senhor, seguir o Senhor de uma maneira absoluta. Por quê? Porque, olha, quando ele diz assim, se alguém não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Daí ele continua: o sal é certamente bom, caso, porém, se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo, lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então o Senhor aqui menciona sal, sobre o sal em Lucas 14, quando ele está falando sobre sermos absolutos para o Senhor. Ele fala sobre renunciar às coisas dessa terra, porque nós somos do alto. E aqui tem um princípio fundamental. Se eu deixo as coisas do alto para agarrar as coisas da terra, eu me torno um sal insípido, eu perco valor. A minha função como sal depende da minha renúncia às coisas dessa terra. Outro item, luz do mundo. Aqui fala, em Mateus 5,14, sobre cidade edificada e sobre candeia.
Candeia é individual. Cidade edificada é algo coletivo. Aqui fala, não se pode esconder a cidade sobre um monte. Fala também, não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador e alumia todos que se encontram na casa. E aí tem um ponto que é muito importante. Tem luz na sua casa. Como um casal, vocês são uma cidade edificada sobre um monte. Como um cônjuge, vocês são uma candeia. Não é uma questão somente de brilhar. Você sabe, se você pega uma candeia ou uma lamparina, quanto mais alto você coloca, maior o espaço que ela ilumina. Quanto mais é do alto, mais pessoas alcançam. Como casal, tem uma função de alumiar a todos os que se encontram na casa, como está escrito em Mateus 5,15. Todos que se encontram na casa. Como casal, vocês são a luz da sua casa? Ou na sua casa tem trevas? Você ilumina seu cônjuge? Você é luz para seu cônjuge? Você é luz para os filhos? Você é luz para os seus pais? Você sabe, tem a luz do cônjuge e tem a luz do casal. A luz do cônjuge é o brilho individual. A luz do casal é o brilho do casal. Se tem sal, se tem luz, tem felicidade. Se tem espírito, se tem vida, se é nascido do alto, nascido de Deus, se é nascido do Espírito, tem felicidade. Porque nessa vida estão todos os itens para que as bem-aventuranças se tornem realidade. Em outras palavras, a felicidade se torne realidade. É isso que Deus deseja. Nessa noite, Deus está chamando cada casal. Sobe a mim, suba no monte e fica aí, porque eu quero te dar felicidade. Amém? Nós vamos ficar por aqui, nós continuamos amanhã. Que o Senhor nos abençoe.